que nós estamos vivendo aqui é experimentando, é vivendo um dia pelo outro, cada dia experimentando o dom, a dádiva, a graça de Deus, aprendendo, crescendo, amadurecendo e vivendo para Cristo, né? Jesus foi direto quando ele abordou Nicodemos, ele foi claro, ele foi objetivo com Nicodemos, e ele disse: Nicodemos, entenda-me bem, necessário te é nascer de novo, porque quem nasce de novo, só quem é nascido de novo é que vai compreender essas coisas, é que vai aceitar essas coisas. Não adianta eu querer inculcar na mente de uma pessoa aquilo que ela não está preparada para isso. Eu ouvi certa vez um pastor dizer o seguinte: não adianta você buscar espiritualidade numa pessoa que nem é convertida ainda, não adianta. E às vezes a gente está num ambiente como esse aqui, cheio de cristãos e de crentes, a gente imagina na mente da gente que todos aqui têm a mesma visão, tem a mesma compreensão do reino de Deus, tem a mesma interpretação, tem a mesma vontade, tem o mesmo coração, mas ele às vezes nem aceitou Jesus ainda, não se converteu. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque vive numa vida na prática do pecado. Ele continua fazendo as mesmas coisas que o velho homem fazia, ele continua fazendo as mesmas atitudes, falando as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito que o mundano age. E olha aqui para mim que você vai concordar comigo. Quantas vezes você já não ouviu, quantas vezes eu já não ouvi alguém dizer: olha, mas fulano e ciclano, ele vai na igreja do pastor fulano de tal, ele não é crente, por que ele está me dando esse tombo? Por que ele está me trapaceando? Por que ele está fazendo isso? E na mente da gente, a gente pensa, porque ele vai na igreja, ele é para ser crente, é para ser um homem direito, uma mulher direita. E é isso que Jesus estava confrontando a Nicodemos. Nicodemos, não adianta só ir na igreja. Olha, Nicodemos era um líder religioso, Nicodemos era um líder da sua seita, do farisaísmo, ele era fariseu, um doutor da lei. Jesus estava dizendo: Nicodemos, ei, come on, não é necessário, o fato não é ser religioso, doutor da lei, ter conhecimento, é viver, é de fato experimentar. E aí a pergunta que não quer calar, que ficou zunindo no ouvido de Nicodemos, foi essa: o que é nascer da água e do Espírito? O que é nascer de novo? Porque Jesus perguntou para ele, aqui no verso 5 do capítulo 3, Jesus foi direto, claro e enfático e disse: em verdade, ou seja, truly, truly, ele falou verdadeiramente, verdadeiramente, ele enfatizou. Eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito, não pode, não tem como entrar no reino de Deus. E aqui é o cuidado que nós hoje precisamos ter como crente: ir para casa ou aqui mesmo, pensar com você, imaginar com você, parar, sentar, vai para o seu quarto, ao invés de ir para a internet, fazer qualquer coisa, senta lá na sua cama, no seu sofá, aonde for, e pergunta para você mesmo: eu sou nascido de novo? Porque a minha atitude não está condizendo. E aqui eu vou abrir um leque para que você entenda. Veja só, Deus, ele pode ser conivente com o pecado? Ou seja, Deus aceita o pecado, sim ou não? Então como é que ele vai abençoar uma pessoa que ela não quer mudança de vida? Ele vai abençoar aquele que quer viver uma vida pautada na sua presença, na sua palavra. A Bíblia diz assim: tudo que pedirdes em meu nome, crendo, eu farei. Mas olha o contexto anterior. Jesus disse assim, ó: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes
e vos será feito. Ah, pastor, eu estou pedindo aquela bênção e tal. Existem vários motivos pelos quais às vezes nós não recebemos uma bênção, tá? Um dos motivos é: Deus não vai colocar na sua mão algo que você não está preparado. Mas se você acha que você está preparado para aquilo, por que você não rompe? Por que você não vence? Porque você, primeiro, talvez não ora, e quando ora, não ora com a palavra, não vive a palavra. Se vós estiverdes em mim, quando nós estamos em Deus, não tem demônio que resista. Por isso que o diabo fica preocupado com você. Por isso que o inimigo fica desesperado quando você vem para a casa de Deus, vem para aprender a palavra de Deus. E é por isso que ele quer segurar crente, pessoas em casa. Porque aqui você vai receber uma palavra de libertação na sua mente. Olha o que Paulo disse lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões em Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional do entendimento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável de Deus. Mas tudo começa aqui, no nosso psique, na nossa mente. O diabo trabalha aqui, ele quer bloquear, ele quer cegar você. Outro dia eu estava orando na igreja, eu disse aqui outro dia que quando eu saio na igreja orando por aí, é porque alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual, e está mesmo. E eu vou orando no banco, oro por um, oro por outro. Eu passei num corredor desse aí, eu peguei uns meninos e falei: para de rir, para de brincar, presta atenção no culto. Aqui não é lugar de brincadeira, aqui é lugar sério, há uma batalha espiritual. Aqui Deus decide a sua vida, aqui Deus liberta. Domingo passado um visitante veio, eles não são crentes, gente. Porque se for crente, a pessoa fala, entrou no ambiente, tá maravilha, o pessoal cantando, todo mundo conhece o louvor e canta junto e vai no embalo, e a animação do povo me anima também, anima o visitante. Mas eles não eram crentes, e a mulher e o homem choravam o culto todo. O que é isso se não é a presença de Deus neste lugar? Já tivemos testemunhos aqui de americanos que, sem saber, conhecer a língua, sem entender o que a gente está falando, hoje nós temos tradução, glória a Deus por isso, mas não entendendo a língua, estavam chorando copiosamente. Por quê? Porque aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, e precisamos ser impactados por esta palavra. Aleluia. Glória ao Senhor. Então nós precisamos entender que há uma batalha constante. Venha para a igreja, venha louvando a Deus, venha adorando a Deus, venha buscando, venha conectado. Chega cedo, não chega tropeçando não, gente. Tem gente que chega nos 45 minutos do segundo tempo. Tem gente que eu acho que vai chegar no céu assim. Eu ouvi um irmão uma vez falar isso, eu falei: misericórdia, irmão, eu não quero ser assim não. Ele falou que eu vá para o céu mesmo que seja no tropeção. Eu vou para o céu quando o arcanjo tocar a última trombeta. Eu vou ser um dos primeiros a dizer: Senhor, eu estou aqui preparado. Porque nós precisamos estar preparados o tempo todo, tá? E uma das interpretações, voltando a falar sobre João 3 e sobre nascer da água e do Espírito, essa é uma pergunta que não quer calar. É uma pergunta que é interpelada ao longo dos anos. Eu pergunto para você aqui, não precisa responder para mim. Quem é que sabe me dizer o que é nascer da água e nascer do Espírito? Você já ouviu tudo isso? Tantas vezes, várias vezes, tudo sobre essa passagem, sobre esse termo. Mas Nicodemos, ele foi interpelado, ele foi... perguntaram a ele, Jesus perguntou a ele o que é nascer. Você precisa nascer da água e do Espírito. Uma das interpretações, aqui eu quero passar para você isso. Uma das interpretações mais próximas do termo nascer da água se refere primeiro ao parto natural, né? Quando a mulher está para dar à luz, ela gera o filho através das águas, né? Nascer da água. Uma das interpretações é essa. Uma das
metáforas é essa: é o nascimento do parto natural, que é uma expressão, uma alusão ao nascimento da criança. Por isso que Nicodemos pensou: olha só, preciso nascer da água, então eu preciso nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo. O que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos, que a alusão ao novo nascimento, entenda-me bem, é novo nascimento. Você já nasceu uma vez, mas agora você precisa nascer de novo. Por isso é importante a função da igreja em pregar o evangelho, em falar de Jesus. Nem todos são filhos de Deus. Só é filho de Deus quando eu nasci em Deus, quando eu nasci de novo. O nascimento fala da necessidade de nascer em Cristo. E observe bem que Jesus, ele no sermão que ele traz para a mulher samaritana, que todos conhecem lá de João capítulo 4, ele mostra novamente, Jesus estava tentando dar uma ajuda a Nicodemos. Ele mostra novamente a conexão entre a água que Jesus fala com aquela mulher e a água que Jesus fala com Nicodemos. Quando a mulher samaritana pergunta a Jesus por que é que ele pede que ela lhe dê água para beber, ele responde à mulher samaritana: mulher, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É a mesma coisa que aconteceu com Nicodemos. Quando Jesus fala com Nicodemos da condição de nascer de novo, ele pensa que o nascimento era por forma de um parto natural. Quando Jesus fala da água que ela nunca mais terá sede, a mulher pensa que qual poço é esse que tem essa água, que eu vou tirar essa água porque eu quero beber dela. Mas ele estava falando dele mesmo. E nos versículos 13 e 14, ele afirma, Jesus, que quem beber desta água, preste atenção, quem beber dessa água, a água que a mulher estava tirando do poço, ele terá sede. Agora, porém, aquele que beber desta água, primeiro dessa do poço e agora desta, quem beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Em outras palavras, resumindo em miúdos, quem nasce de novo em Cristo, na água que é Cristo, também o símbolo do Espírito, ele vai ter o acesso ao que é eterno. É isso que Jesus estava falando. Observe bem que eu vou explicar para você. No original, existe uma palavra grega usada para água. Água, no grego, é idor. Observe, nos dois diálogos, tanto de Nicodemos, aí que está a questão de conhecer os originais. Nos dois diálogos, tanto de Nicodemos quanto o da mulher samaritana, os dois interpelam Jesus, falam com Jesus sobre idor, água natural, água que você bebe, água que eu bebo. Tá? Água que vem de qualquer um dos reservatórios da terra, de um poço, de um tanque. E a palavra usada para viva, Jesus disse para a mulher samaritana, água viva, tá? A palavra viva, ou aqui na raiz da palavra é vivo, ela vem de zal, que é vivo. Tá? Não é zão, é zal, que é vivo, que é origem proveniente da palavra raiz zoe, tá?
E aí eu vou explicar para você. O zoe é raiz que se refere não apenas à vida temporal, mas à vida eterna. Quando Jesus fala para Nicodemos, você precisa nascer da água, ele pensava que era água de qualquer fonte. Quando ele fala para a mulher samaritana, você precisa beber da água, ela pensa que também é idor, da fonte de Jacó ou de qualquer outro poço. Mas Jesus estava falando da água viva, zal, da raiz zoe, que é eterno. Olha como uma coisa liga a outra. O zal é vivo e zoe é eterno. Vivo eternamente, ou vida eterna. Quando Jesus estava falando com os dois, ele estava dizendo isso. Agora existem outras passagens que usam as mesmas palavras e podem nos ajudar a entender melhor o que Jesus estava dizendo, tanto a Nicodemos quanto a mulher samaritana. Em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 7, verso 17, tem uma passagem que nos diz assim: pois o cordeiro, observe isso, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água e dor. Água natural, tá? Água e dor. Porém, ele mostra água e dor, e da vida, que é zoe, e dor, ou seja, água para beber, e água que mata a sede, e zoe, que é uma referência à vida eterna. Apocalipse 22, 1, ele é mais específico ainda. Ele diz assim: então me mostrou o rio da água. Lá em Apocalipse 22, ele então me mostrou o rio natural, e dor, da água natural, e água da vida. Aí quando ele fala no Apocalipse 22, que ele fala da água da vida, ele fala de zoe, que é uma água eterna, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus para o Cordeiro. Então é interessante nós entendemos essa analogia da água para a salvação, tá? E da água para beber naturalmente. A analogia da água para a salvação não era uma novidade para os judeus. Por quê? Em Isaías capítulo 2, 12, verso 2 e 3, nós encontramos o texto dizendo assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei nele e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água e dor para as fontes da salvação, zoe, vida eterna. Uma coisa vem ligando a outra, e nós precisamos estar atentos a isso. Então, em resumo, em suma, para a gente encerrar esse ponto, nascer do Espírito é muito mais fácil de entender do que você pensa. João 16, verso 7, diz que Jesus enviou o Espírito, e o Espírito da verdade, João 14, 16, e este é o Espírito que nos convence da nossa culpa, e precisamos nele reconhecer Cristo, porque quando ele vier, João 16, 8 e 9 diz assim: ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E para encerrar, um dos pontos principais desta passagem era: Nicodemos, primeiro, era fariseu, estudioso da palavra, e a mulher samaritana era uma mulher simples, sem estudo, sem conhecimento. E se não bastasse, a mulher samaritana era inimiga dos judeus, embora, olha o contexto, o contraste, a diferença. Embora os dois casos sejam diferentes um dos outros, ambos têm algo em comum. O que é? Nenhum deles entendiam que Jesus era o Messias. Você sabe o que me faz entender nesse
contexto geral é que se nós, entenda-me bem isso, e aqui eu encerro para a gente orar, é que eu falei sobre a água do poço de Jacó, onde a mulher samaritana estava buscando água para beber. A água que Nicodemos pensou era a água do ventre materno da sua mãe, voltar para lá, porque lá tem água, e por isso que ele disse: deveria eu voltar para o ventre da minha mãe, nascer de novo? Como um homem velho fazer isso? E aqui eu mostrei para vocês os dois termos que sempre andam ligados: idor, água de beber, água natural, e zoe, água eterna, ou zal, vivo. O que acontece, gente? O que acontece é que nós não podemos, de maneira nenhuma, nos confundir. Muitas pessoas hoje, nos nossos dias, estão confusas com respeito à vida eterna. Como assim, pastor? Acham que viver na eternidade é viver naturalmente, é viver no natural, é viver de qualquer jeito. E aí Jesus mostra a alegoria entre a água de beber, a água natural, com a água viva, que gera vida eterna. Os dois estão juntos, um é água e o outro é água, só que um vai saciar o que é natural e o outro vai saciar o que é espiritual. Por isso que quem beber, Jesus disse para a mulher, quem beber dessa água jamais será confundido, jamais terá sede. Então eu quero que você entenda que João 3, capítulo 3, ele é a nossa base, é o nosso alicerce da nossa vida cristã. Porque se eu não nascer da água, não da água natural, veja, os dois andam juntos, água e água, mas um é natural, o outro é espiritual. E ele disse lá no início do texto, o que nasce do natural é natural, mas o que nasce do espírito é eterno. E nós precisamos entender que nós temos que viver uma vida no espírito. Nós temos que deixar o que é natural. O que é natural? O homem te trair, você manter firme a sua postura. Alguém te prejudicar, você manter o seu testemunho de cristão. Ah, mas pastor, eu não vou ser prejudicado, eu não vou fazer isso. Eu já vi muitas vezes dentro da igreja expressões absurdas de gente que se diz cristão. Certa vez alguém disse assim: eu vou descer da cruz e vou fazer meu Deus, não nasceu de novo. Outra expressão que a pessoa usa assim: se pisar no meu calcanhar, eu vou virar a baiana e não sei o que lá mais. Sabe, são atitudes, expressões que estão dentro do coração do homem, que vão aflorando à medida que você choca com os problemas deste mundo. E nós temos que entender, nós somos diferentes. Quando alguém falar mal de você, ignore, ore por ele, não tente revidar. Já vi muito isso. A pessoa às vezes arruma confusão dentro da igreja, às vezes arruma confusão dentro de casa, arruma confusão dentro do trabalho. Talvez o irmão que deu o testemunho aqui poderia ir lá tomar satisfação, era direito dele em alguma circunstância, em algum dado momento, mas qual foi a atitude daquele que nasceu do Espírito e não do natural? Ele foi para o seu quartinho, orou a Deus e Deus mudou o ambiente, porque o espiritual é poderoso para mudar onde estamos. Eu sempre digo, não é o lugar onde você está, não é o país, não é a situação, não é a região, é quem você serve, é quem está dentro de você que vai mudar o ambiente, que vai mudar a situação. É isso que nós precisamos entender. E nascer da água e do Espírito é nascer de Cristo, é nascer da vontade do Pai, é nascer das coisas de Deus. Amém, gente? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar nesta hora.